Eu vou conversar com Heráclito Noé, é advogado, especialista com negócios, negócio de negócios. Isso. Boa tarde, tudo bem, Boa tarde, Heráclito? tudo bem. Vamos falar de contratos de arrendamento, porque quando nós falamos de contratos, tem uma série de contratos, mas tem alguns que são mais detalhista, ou quem entende bem de um não significa que entenda bem do outro. E quando nós vamos falar do contrato de arrendamento rural, qual que é o primeiro detalhe que eu preciso olhar? Bom, tudo na nossa vida são relações contratuais, né? Sejam elas formais ou não. Na hora que eu vou no mercado e faço a feira da minha casa, da semana, eu estou fazendo a compra e venda, apesar de não ter um contrato escrito, formalizando aquilo. Mas é uma operação jurídica, onde o fornecedor apresenta o produto e o preço, e eu pago e levo o produto para casa. Não é diferente no agronegócio. E dentre os contratos dos produtores rurais, o arrendamento rural hoje em dia é um dos mais utilizados, né? E o que é o contrato de arrendamento rural? Em que consiste isso? É quando o proprietário daquele imóvel rural estabelece uma relação com o arrendatário, que é uma relação que tem um cunho como se fosse locatício, né? Onde o arrendatário ele vai pagar um preço determinado, fixado em contrato, para o uso da terra, para explorar, seja na agricultura, na pecuária, enfim, na atividade rural como um todo, né? E o principal aspecto que a gente tem hoje é que a lei não exige uma formalidade excessiva para esse tipo de contrato. Ou seja, permite inclusive que o contrato de arrendamento não seja escrito, seja verbal. E tem validade jurídica um contrato de arrendamento verbal. Mas o ponto mais importante é que, com a evolução do agronegócio, cada vez mais, apesar de muitas vezes serem exercidos por grupos familiares, mas eles estão tendo uma tendência a profissionalizar a execução do seu trabalho, é recomendável que seja feito um contrato formal, por escrito, delimitando os direitos e deveres do dono da terra e do arrendatário. Porque a lei não proíbe que seja feito verbalmente, mas nós temos que levar em conta que, havendo um problema na execução do contrato, na hora que você for exigir o seu direito, se você não tem um documento escrito, como você vai provar? Fica difícil você provar quando começou, quando terminaria o contrato, quais são os direitos e deveres de cada um, a forma de pagamento, o prazo, enfim. Valores. Isso, valores. É possível se provar isso sem um documento escrito? Mas há uma dificuldade prática. Então, testemunhas, que documentos, comunicações por WhatsApp, alguém que visualizou às vezes algum aquilo. documento de Isso. Receita Federal. Que solto não representa o contrato, mas num conjunto vai ajudar a provar isso. Mas olha o trabalho que você tem que ter para provar a existência efetiva daquele contrato, né? E quando você tem um documento escrito, onde formaliza quem é o dono da terra, quem é o arrendatário, quais são os deveres do proprietário do imóvel, quais são os deveres de quem está arrendando, os seus direitos, enfim. Você delimita isso no documento escrito, aí você elimina uma série de dúvidas e dá segurança às duas partes, ao dono da fazenda, do imóvel rural, e a quem vai produzir na propriedade. De um modo geral, esses contratos eles são feitos com que periodicidade, com que durabilidade? Vamos lá. Existe o Estatuto da Terra, que é uma lei especial que rege esses tipos de contrato, né? E pelo Estatuto da Terra e um decreto que o regulamenta, existem os prazos mínimos que devem ser observados por esse contrato. E a lei que delimita isso. Então, o menor prazo de um contrato de arrendamento deve ser de 3 anos, variando o mínimo de 3, 5 e 7 anos, a depender da atividade. Por que foi feito isso? Porque tem determinadas atividades que em até 3 anos você não consegue ter uma efetiva, digamos assim, resultado. Então, você fazer um contrato de 1 ano ou 2 por uma safra, por exemplo, de soja, às vezes no primeiro ano você mal tirou o investimento, no segundo que está começando a ter algum resultado, e aí o contrato se encerraria. Por isso que há um mínimo legal. A mesma coisa com relação a extrativismo vegetal, por exemplo, para reflorestamento e tudo. Isso daí são culturas que demandam um grande tempo até que essa... Se eu for plantar eucalipto, isso, até que ele esteja deu. pronto para ser... Então aí você exige no mínimo de 7 anos e por isso há a variação. 3, 5 e 7 anos, o mínimo desses contratos, a depender da exploração que vai ser feita. Venceu lá com 7 anos, mas eu quero renovar. Mas você, o dono da terra, quer arrendar para outro.
parece que tem umas coisinhas aí que pegam. Aí onde está. Aí começa essa encrenca. questão do vencimento do contrato, da renovação, existem pontos que devem ser observados de ambos os lados, sob pena de saírem prejudicados. Por exemplo, o proprietário do imóvel rural, uma vez estabelecido um contrato de 5 anos, aqui a título de exemplo, eu tenho um contrato de arrendamento rural da minha propriedade por 5 anos, e aí está próximo de vencer aquele contrato. Eu não quero mais renovar com o arrendatário, eu quero retomar a fazenda para eu explorar diretamente. Posso? Pode. Mas tem uma série de requisitos. O principal deles é uma notificação que você deve promover com até 6 meses da data final do contrato. Com pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses. Porque em outros contratos, que são coisinhas comuns, são 30 dias. A regra é por 30 dias, às vezes nem precisa desse prazo, mas por praxe Em se 30 dias. tratando lá do agro, é de 6 meses. Arrendamento 6 meses de antecedência. E se eu não faço isso? Se você não promove como o dono da terra a notificação do arrendatário com no mínimo 6 meses de antecedência, que você quer retomar o imóvel ou que você quer arrendar outra pessoa, o contrato é automaticamente renovado nas mesmas condições e pelo mesmo prazo de mais 5 anos. Ou seja, se você vacila na notificação, quem está explorando a atividade tem o direito de ficar mais 5 anos pagando o mesmo preço, nas mesmas condições, porque você não fez a notificação da forma oportuna. E não é só o tempo, é o tempo e forma. Ou seja, a lei estabelece alguns requisitos que a notificação tem que ter. Se você fizer essa notificação sem observar esses requisitos, a notificação não é válida, mesmo feita antes dos 6 meses, e é renovada automaticamente. E você pode fazer com todos os requisitos, mas se fizer fora do prazo, também é a renovação automática. Então, por isso que é importante sempre o produtor rural buscar nesses tipos de contrato mais complexos uma assessoria jurídica para que ele tenha uma notificação feita dentro das formalidades, dentro do prazo e não seja penalizado. Por exemplo, ele tem um contrato que vai vencer e ele não quer retomar, mas ele tem uma proposta melhor de arrendamento. Ele, como dono do imóvel, ele tem o direito de buscar uma proposta melhor para ele. Mas o arrendatário, ele tem o direito de preferência, ou seja, ele não pode impedir que o proprietário tenha uma melhor proposta, mas ele tem que ser notificado. Se ele se propor a pagar igual, cobrir a mesma proposta e as mesmas condições, a preferência para ele que já está explorando aquela terra e não para um terceiro. Ou seja, mas para isso também há necessidade da mesma notificação. Então, no prazo de até 6 meses, ou seja, no mínimo 6 meses antes de vencer o contrato, o dono da terra tem que notificar o arrendatário. Ó, eu tenho uma proposta para essa mesma propriedade pagando X valor. E aí, quem recebe a notificação, o arrendatário vai fazer uma contra-notificação dizendo aceita ou não aceita essa proposta. Se ele não aceitar os termos, aí pronto, o proprietário está livre para arrendar o terceiro. Se ele disser, não, eu aceito esses mesmos termos, aí se celebra um novo contrato, agora dentro das novas condições, pelo prazo que vai ser celebrado novamente. Então, assim, existem esses cuidados que, não sendo observados, vai causar prejuízo para o dono da terra ou para o arrendatário. Quando a gente ainda fala do contrato de arrendamento, às vezes as pessoas têm uma relação tão boa um com o outro que ficam até meio constrangidos em chamar para formalizar um contrato. Agora, a gente vinha falando que isso vai dar segurança para os dois lados. Isso. Eu não estou querendo dizer que você vai me dar o cano. Exatamente. É importante que ambos saibam que a segurança não é só para o arrendatário ou só para o dono da terra, é para os dois lados. Eu posso dizer que essa segurança se estende aos filhos, porque na toda falta a família. de um... Nós vimos muito isso agora acontecer na pandemia. Infelizmente, de uma hora para outra, você está com um ente querido que amanhã pode faltar. E na falta dele, quais são os direitos, quais são os deveres de cada um? Os herdeiros têm ou não têm que respeitar aquele contrato que já existe? Ele nem sabia direito como é que era esse contrato, e você porque que está lá explorando a terra vai ter que entregar os herdeiros porque o outro faleceu. E agora, como é que eu fico? Então, são essas situações que devem ser levadas em consideração. É importante dizer, o contrato é feito para ser cumprido, mas há diversos fatores, dentre eles uma morte, dentre eles, enfim, situações econômicas que fazem com que esse contrato possa não ser cumprido na sua plenitude. E aí é quando ele não é cumprido, quando há um descumprimento de qualquer dos lados, é que vem o problema. E aí quando tem um problema e eu não tenho um instrumento bem feito, dá nisso. Às vezes até tem um contrato, mas um contrato feito de qualquer forma, pega um modelo do Google, aí dá nos problemas que a gente enfrenta. E a gente, como consultor da área do agronegócio e também como advogado, a gente enfrenta muito isso. Chega o cliente com um problema e quando você vê, rapaz, aquele problema que vai gerar um prejuízo de milhões,
muitas vezes, poderia ser evitado com a cláusula contratual, com um estudo mais detalhado, entendeu? E aí você não evitou lá atrás, vai pagar um preço caro, vai ter desgaste, vai ter custo de processo e tempo para resolver esse problema. Então, o cuidado no contrato é para evitar esse tipo de situação. E quando não evitar 100%, minimizar demais risco e prejuízo para os dois lados. Por exemplo, há uma situação muito comum nos contratos de arrendamento na prática, o que é: estabelece o preço do arrendamento em saca por hectare. Então, eu faço um arrendamento de 500 hectares e estabeleço o valor, por exemplo, de 15 sacas de soja por hectare do arrendamento. E essa forma de estabelecer o preço em produtos, seja saca por hectare, seja cabeça de gado, enfim, ela é contrária ao que determina a lei. A lei que rege o contrato de arrendamento rural, ela especifica que o preço ele tem que ser feito em dinheiro, em moeda. Então, eu tenho que dizer que o contrato de arrendamento será pago X reais por ano, X reais por hectare, X reais por alqueire. Eu tenho que estabelecer um valor. É 10 mil, é 100 mil, 1 milhão por hectare, por alqueire, como é que seja, mas em reais, não em produtos. Mas na prática, muita gente, eu só vejo, aqui na região, por exemplo, em produtos. E o que é que isso acontece? Bom, enquanto está sendo cumprido, nada. Tudo bem. Eu estabeleci em produto, você recebe em produto, eu lhe pago, você recebe, ninguém reclama, maravilha. No momento em que a parte, por exemplo, deixa de pagar e o dono da terra vai querer executar aquele contrato, e ele poderia entrar com ação de execução só para exigir direto o pagamento, o judiciário não tem reconhecido o poder executório do contrato. Porque diz, esse contrato, esta cláusula aqui específica, ela não é líquida, porque eu não sei exatamente quanto ele deve lhe pagar. Porque pela lei ele deveria ser em valor, não em produto. E aí Pela gera lei eu trabalho celeuma. em reais. E aí gera o problema. Teve isso aí, vai ter que sair de uma ação de execução para uma ação de cobrança, onde vai ter toda uma discussão para se chegar no valor, para depois que chegar no valor ter um pagamento. Ou seja, você vai criar todo o embaraço, dificultando o recebimento daquele valor. Então, enquanto ele vem sendo cumprido espontaneamente, não há problema. Na hora que há um descumprimento de uma cláusula contratual ou atraso nos pagamentos, para exigir isso, aí você vai encontrar problemas por conta dessa diferença entre o que a realidade e o que a lei determina, né? Era importante até uma alteração legislativa para regulamentar isso, deixar isso de forma... Mas não foi feito. Por exemplo, no contrato de parceria, é justamente o contrário. Quando você faz uma parceria rural, você estabelece percentuais de produtos e você paga em produtos. A lei permite isso. E permite o contrário, quer dizer, você estabelece o preço em produtos, tantos por cento da produção, tantas sacas e tal, e aí você pode entregar o produto ou converter aquela quantidade de produtos em dinheiro. Beleza. No arrendamento poderia ser feito da mesma forma. Eu poderia fazer na cláusula dizendo que o arrendamento vai ser 100 mil reais por hectare, e aí no momento do pagamento eu posso pagar ou em reais ou pagar em produto. Mas o preço foi estabelecido em reais, entendeu? Em moeda. E aí, na hora de pagar, eu posso fazer as duas coisas. Legalmente, a lei permite isso. Mas a lei não permitiria o preço em si ser ajustado em produtos. Apesar de, na prática, a gente ver isso constantemente. Então, são esses cuidados que tem que observar. E algumas cláusulas no contrato podem amarrar um pouco mais para que esse pagamento ou a fixação do preço em produto seja reconhecido caso seja judicializada a demanda. Isso aí é como a gente faz a contratação de um colaborador que vou pagar 2 salários mínimos para ele. Eu não posso colocar lá 2.200, eu não posso colocar 2 salários mínimos. Eu tenho que colocar 2.200 reais. Entendeu? Então, são coisas equivalente a isso. São detalhes que nós na prática todo mundo vem fazendo. Mas a lei assim determina, não. Então, se você não estiver bem assessorado, no momento em que o contrato tiver um problema, aí esses problemas vão aflorar. E aí você vai sentir esse tipo de situação. Heráclito, a gente já está com o tempo esgotado, então para a gente estar encerrando aqui, eu chegar simplesmente dizer que eu tenho um contrato não basta. Esse contrato tem que estar bem alicerçado. Exatamente. E às vezes uma cláusula bem clara pode me ajudar a sanar muitos problemas. E isso independente do lado que eu esteja. Muitos. Nós tivemos um caso recente, esse ano, que nos procurou e estava tendo um problema entre o antigo proprietário e o atual. E quando a gente verificou o contrato, a gente perguntou, a gente não buscaram assessoria para fazer o contrato, pegaram um modelo. Enfim, e fizeram lá uma coisa, e envolvia uma quantia expressiva. E quando eu vi, tinha uma cláusula lá que não poderia estar nesse tipo de contrato. O fato daquela cláusula estar naquele tipo de contrato fazia com que o dono da propriedade pudesse a qualquer momento desistir do contrato e causar um prejuízo enorme a quem já estava no posse da terra. E nesse caso, só para você ter ideia, era um prejuízo da ordem de 2,5 a 3 milhões de reais.
que poderia ser evitado por uma cláusula contratual que não era para estar naquele contrato e estava indevidamente. Então foi necessário todo um trabalho jurídico, uma revisão de contrato, uma composição com os contratantes, tentar chegar num acordo para minimizar esse prejuízo, evitar que o contrato fosse desfeito, refazer esse contrato, quer dizer, mas teve toda uma demanda, um custo, um problema gerado que poderia ser evitado quando a gente se previne, né? Busca fazer de forma mais juridicamente segura possível. E quando chega a esse ponto, é porque já está arranhada a relação, né? Isso. Na hora de fazer o contrato, está todo mundo... Olha, e esse negócio, porque eu conheço, porque eu sou amigo, porque eu sou da família, pelo contrário, quanto mais você quiser evitar problema, mais você deixa isso amarrado, porque na hora que está escrito, o combinado nem é caro, nem é barato, nem é ruim, nem é bom. É o combinado. Então, foi o acertado, está no papel, está todo mundo sabendo o seu direito e o seu dever, não vai ter problema. Na hora que você deixa isso não está formalizado, está verbal, aí aparece às vezes um neto, um genro, uma filha que não sabe do que foi estabelecido, isso não está escrito, e aí era, não era, e geram as celeumas e os problemas depois. Acho que aqui, nessa finalização aqui, o Heráclito ainda levantou uma questão muito interessante. É o que os outros ainda veem. Você tem direito nisso, você não pode deixar ele fazer isso, ele está ganhando dinheiro em cima de você, ele está te explorando. Olha como é que foi o tempo, ele não pode cobrar isso tudo aí, olha como é que foi o clima, você não colheu nada. A soja está cara. Aí se você não tem no contrato escrito estaria estabelecido. Se acontecer isso, a consequência é essa. Se eu atrasar, essa consequência. Se tiver uma quebra de safra, tem ou não tem responsabilidade, o preço mantém ou não mantém. E você tem isso ou na lei ou no contrato. Quando você não tem um instrumento escrito para provar isso, aí fica o disse-me-disse e gera as celeumas, as controvérsias, os problemas.